refúgio, que Ele é a nossa proteção. Vamos declarar que Deus é bom. Vamos adorar o Senhor juntos. Aleluia. Seu esconderijo, quem será?
sei que existe, eu sei que existe um lugar. Eu sei que existe um lugar. Eu sei que existe um lugar em ti, onde eu te busco. Eu te busco, onde eu te busco, eu te encontro, onde eu me escondo, onde eu me escondo, onde eu me escondo. Eu sei que existe um lugar. Eu sei que existe um lugar. Eu sei que existe um lugar em ti, onde eu te busco. Esse lugar existe. Eu te busco, eu te encontro, onde eu me escondo, não por medo, mas para te encontrar. Eu me escondo em um lugar secreto, onde eu me escondo. Eu sei que existe um lugar. Eu sei que existe um lugar. Eu sei que existe um lugar em ti, pois não há igual, não há. Pois não há outro igual a ti, não há. Declare, pois não há. Pois não há igual, não há. Pois não há outro igual a ti, não há. Não existe ninguém mais importante do teu lado. Não existe ninguém mais importante que o Senhor. Pois não há igual, não há. Pois não há outro igual a ti, não há. Não há outro nome, não há outra presença, Senhor, que seja melhor que a tua. Venha, Senhor, e nos possua na tua presença. Aonde você estiver adorando o Senhor, levante suas mãos a Ele, se renda a Ele. A presença do Senhor não está limitada a um aparelho, não está limitada a um
o espaço físico, a presença do Senhor, ela permeia todo e qualquer lugar, objeto ou situação. Senhor, te pedimos nesta noite
Cresça na minha vida, Senhor. Meu Pai, chame Ele de Pai. Meu Pai, Tu és meu Pai. Chame Ele de Pai. Meu Pai, Tu és meu Pai. Me chama de filho, me diz quem eu sou. Me chama de filho, me diz quem Tu és. Me chama de filho, me faz um carinho, me põe em Teu colo, meu papai. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, Tu és meu Pai. Posso te dar, se o meu coração eu já te dei. O que bate no meu peito não é teu. O que posso te dar, Senhor? O que posso te dar, se o meu coração eu já te dei. O que bate no meu peito não é teu. Meu coração é teu, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Não há nada em mim que possa comparar ao teu amor. Não há nada em mim que eu possa comparar ao teu amor. O que posso te dar, se o meu coração eu já. Fica com Ele, Senhor, faz o que Tu queres. O que bate no meu peito não é teu. Minha vida é Tua.
isso, levante a Ele um altar e mantenha esse altar continuamente queimando por Ele. Entronize o Senhor na sua adoração, no seu choro, nas suas lágrimas, no seu cântico, no seu silêncio, no levantar das suas mãos, porque Ele é digno. Santo, Senhor, por isso nós te adoramos, glorificamos o teu santo e poderoso nome. Toda honra, toda glória, aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. A palavra neste momento, a palavra do Senhor fala no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 1. O apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Queridos, eu quero falar dentro desta palavra sobre altar, porque quando o apóstolo diz apresenteis, ele diz como sacrifício, ele diz vivo, santo e agradável, tudo isso envolve um altar. E eu quero falar sobre altares que nós precisamos derrubar, altares que nós precisamos reconstruir e altares que nós precisamos restaurar. Para que nós possamos entender melhor sobre altares, o que é um altar, o que significa um altar. Altar, de uma forma resumida, é um lugar de sacrifício. A Bíblia faz várias menções sobre altares, tanto altares onde o nome do Senhor ele foi adorado, como altares idólatras. Grandes homens de Deus, eles foram conhecidos na Bíblia por serem construtores de altar. Eu quero citar a vida de Noé. A Bíblia diz lá em Noé, lá em Gênesis, no capítulo 8, do verso 20 até o verso 22, que após as águas baixarem e Noé com sua família, os animais, eles descerem da arca, uma das primeiras preocupações de Noé, antes de se estabelecer fisicamente na terra, foi estabelecer um altar ao Senhor. A Bíblia diz que Noé levantou um altar e ali ele ofereceu sacrifícios. E após Noé oferecer sacrifícios, que a Bíblia diz que subiu o cheiro como um aroma suave ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor proferiu uma palavra de bênção. O Senhor disse que nunca mais destruiria o homem daquela forma, e o Senhor também abençoou a terra. Disse que a terra sempre iria produzir os seus frutos. Então, queridos, nós vemos pelo que a Bíblia descreve, Noé é o homem que construiu o primeiro altar. O altar é um lugar de adoração. Altar é um lugar de sacrifício. A Bíblia fala também sobre Abraão. Abraão é um homem conhecido como um edificador de altares. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 8, em Gênesis também, capítulo 13, verso 4, fala que Abraão, ele ergueu um altar em Betel antes dele ir ao Egito. Abraão foi ao Egito, não deu certo, e Abraão voltou a Betel, onde ele havia erguido um altar. E algo interessante nessa palavra é que o altar também, ele marca um tempo de direção na vida do homem. Um tempo de obediência, um tempo de adoração. Muitas vezes nós paramos e refletimos sobre a nossa vida e nós lembramos de um tempo onde nós adorávamos ao Senhor de uma forma mais intensa, onde nós éramos mais fervorosos, onde nós éramos mais dispostos a sacrificar e a nos sacrificar. Então isso nos remete, nos traz à memória tempos onde nós levantávamos altares. E talvez em meio a essas lembranças, a atualidade, a situação atual é
uma situação de frieza. Então, quando você lembra de um altar que você ergueu, você diz para você mesmo, o Espírito Santo em você, ele diz, volte ao lugar dos altares. Então, Abraão, após descer ao Egito, após uma passagem ali no Egito, onde ele foi praticamente expulso da terra do Egito, ele voltou a Betel, onde ele havia erguido um altar. É um aprendizado para as nossas vidas. A Bíblia também fala que as gerações que sucederam Abraão, Isaac, Jacó, descendentes de Abraão, eles também preservaram a cultura de erguer altares. Então, um altar, ele também estabelece um legado de bênção, ele estabelece uma herança. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 26, verso 25, fala que Isaac, ele ergueu um altar e ele sacrificou ao Senhor. Gênesis 28, 17, fala que Jacó, ele ergueu um altar em adoração ao Senhor. Então, altar é lugar de adoração. Altar é lugar de sacrifício. Altar é um lugar onde se estabelece um legado de bênção, quando é um altar edificado para o Senhor, e um legado de maldição, quando a adoração e o sacrifício prestado nesse altar, eles não são a Deus. Então, falando sobre altares que nós precisamos derrubar, altares que nós precisamos reconstruir e altares que nós precisamos restaurar. Altares que nós precisamos derrubar, a Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 32, a partir do verso 1, a Bíblia diz que Moisés deixou o povo ali no arraial, no acampamento, e Moisés subiu ao monte para estar ali com o Senhor recebendo orientações. Moisés subiu ao monte para receber do Senhor as tábuas da lei. O povo ficou no arraial. Estar no arraial para o povo era estar em casa. Eles estavam em família, eles estavam em casa. Como nos últimos dias, o Brasil ele tem permanecido em casa, com suas famílias. Em casa, com suas famílias. É o lugar ideal para se levantar altares e se oferecer sacrifícios a Deus. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e ao passar do tempo, o povo começou a se inquietar. O povo disse, nós não sabemos o que aconteceu com este Moisés. Moisés deve ter morrido, está demorando muito. E o povo persuadiu Arão a construir um bezerro. Ao se construir um bezerro, um ídolo, automaticamente se constrói um altar, porque o altar é lugar de sacrifícios, é lugar de adoração a alguém ou a alguma coisa. Então ali o povo persuadiu Arão, enquanto Moisés estava lá no monte. Entenda bem, essa palavra também, ela é muito rica no sentido de que enquanto você que é liderado, você que está sendo pastoreado por alguém, enquanto a sua liderança, aquele que pastoreia, que cuida da sua vida, enquanto a sua liderança está buscando algo de Deus como direção, não só para a sua própria vida, mas para o rebanho, o que você tem feito nesses dias que você tem estado em casa? O que você tem feito nesses dias de retraimento, nesses dias onde nós estamos impedidos, de certa forma, de nos reunirmos num templo, mas não impedidos de adorar, não impedidos de orar, não impedidos de aprender, de viver os princípios e de levantar um altar ao Senhor. Não só levantar, mas manter aquele altar, como diz lá em Levítico 6:13, continuamente com um fogo ardendo. Para que um fogo arda continuamente sobre um altar, é necessário que haja sacrifício. Sem sacrifício, não há fogo, porque o fogo ele só vem para queimar alguma coisa. E se não existe fogo, logo não existe a manifestação da glória. Eu costumo dizer que o sacrifício ele é da terra. Cabe ao homem preparar o sacrifício, não da forma como ele quer, mas da forma que o Senhor deseja que ele seja oferecido. Não em qualquer altar, mas no altar do Senhor. Não basta ser um altar e dizer, esse altar é do Senhor.
O altar precisa ser levantado da forma como o Senhor quer, da maneira, seguindo os padrões e princípios que o Senhor previamente estabeleceu. Então o sacrifício ele é da terra, mas o fogo ele é dos céus. Então o povo persuadiu Arão, e aí um outro aprendizado que nós temos é o sacerdócio fraco, um sacerdócio que se corrompe para agradar. E eu entro em uma outra seara de nós pais que temos a responsabilidade dentro da estrutura do lar de mantermos o altar do Senhor puro, imaculado, o altar do Senhor continuamente com sacrifício e com fogo queimando. Nestes dias onde nós temos estado com tanto tempo em casa, tanto tempo junto, será se nós temos seguido os princípios de aguardar orando, aguardar adorando, aguardar meditando e aprendendo? Ou será se por nós estarmos ociosos ou ansiosos, nós temos nos corrompido como sacerdote e temos corrompido o altar do Senhor? Por que eu estou falando isso? Porque é muito sugestivo, queridos. Não ter um tempo muito curto não é bom, mas muito tempo sem uma boa administração é pior ainda. Como nós temos administrado o nosso tempo? O que nós temos consumido? Como pai, nós enfrentamos o desafio de orientar os nossos filhos, e nessa orientação, às vezes nós precisamos desagradar os nossos filhos, porque nem tudo que os nossos filhos querem, aquilo é benéfico, ou mantém a nossa família, o nosso lar dentro de um padrão que o Senhor estabeleceu. E às vezes é mais fácil corromper o altar do que desagradar a alguém que nós amamos, mas que precisa de um pulso, às vezes firme, para que os princípios do Senhor eles sejam mantidos. Arão, ele se corrompeu. Arão, ele consentiu, ele disse ao povo: tragam os seus pungentes, seus cordões, seus objetos de ouro, e ali foi fundido. Arão fez aquilo para ter paz. E isso fala muito a nossa realidade. Às vezes, para ter paz, nós damos aos nossos filhos, ou permitimos que dentro da nossa casa entre aquilo que é corrompido e que corrompe o altar do Senhor. Então aqui, primeiramente, eu falo sobre altares que precisam serem derrubados, serem desconstruídos, tirados. O que é um altar que precisa ser derrubado? Um altar que precisa ser derrubado é tudo aquilo que nós levantamos em adoração a um ídolo. Pastor, mas dentro da minha casa não tem um bezerro de ouro. Querido, às vezes o bezerro de ouro que nós erguemos não é uma imagem, não é uma estátua de um bezerro, mas às vezes o bezerro de ouro que nós erguemos pode ser o nosso próprio filho. Se nós dedicarmos aos nossos filhos o tempo que nós deveríamos dar a Deus, ele se torna um bezerro de ouro. O bezerro de ouro pode ser a minha bela casa. O bezerro de ouro pode ser a minha bela esposa. O bezerro de ouro pode ser o meu carro do ano. O meu bezerro de ouro pode ser até mesmo o meu trabalho. Entenda bem, eu não estou dizendo que nada disso é ruim. O que eu estou dizendo é que isso não pode ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. Você não pode negligenciar o seu cuidado de pai, de sacerdote, de construir laços e construir uma base para que os seus filhos prossigam como construtores de altar ao Senhor. Mas você não pode roubar do Senhor e dar aos seus filhos. Então, quando nós temos o bezerro de ouro, certamente nós levantaremos um altar a ele, porque altar é lugar de adoração. Talvez o seu altar pode ser a sua televisão de 50 polegadas, ou o seu pequeno smartphone. Talvez o seu bezerro de ouro tenha sido a sua própria cama. Talvez você tenha dado à sua cama um tempo que você deveria dedicar ao Senhor em adoração e meditação na palavra. Então são altares que nós precisamos derrubar. Além de derrubar altares, existem também altares que nós precisamos reconstruir. 1 Reis capítulo 18, a partir do verso 21, o profeta Elias, após ele ter decretado um tempo de seca
em Israel, no meio do seu próprio povo, cortando na sua própria carne. Elias disse que só choveria quando ele liberasse uma palavra. A palavra de Elias confrontava diretamente o culto idólatra que estava sendo prestado por toda a nação. Baal era considerado um deus da chuva. E Elias, debaixo da autoridade e do poder do Senhor, ele disse: não vai chover senão pela minha palavra, porque quando ele dizia pela minha palavra, ele estava dizendo pela palavra do Senhor, porque o profeta é o representante do Senhor no meio do povo. O sacerdote é o representante do povo diante do Senhor, mas o profeta é o representante do Senhor diante do povo. E ali se passaram 6 meses, e Elias lançou um desafio lá no Monte Carmelo, mandou juntar todo o povo e os profetas de Baal. Estava ali montado o cenário, e Elias disse ao povo: decidam hoje a quem vocês querem servir. Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Não cocheiem entre 2 pensamentos. A Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro, ou respectivamente, ou vice-versa. Então Elias disse: decidam hoje a quem vocês querem servir. Querido, nós não podemos dizer que a nossa casa é do Senhor. Josué chegou para o povo e disse: decidam hoje a quem vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Observe bem a figura de um verdadeiro sacerdote, diferente de Arão. Arão, ele aceitou a sugestão do povo pela pressão. E não pode ser assim. Josué abraçou a responsabilidade. Ele disse: decidam a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma palavra de conselho, mas é uma palavra do imperativo. Ele determinou que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Esse é o verdadeiro sacerdócio. Nós não podemos dizer que a nossa casa é do Senhor, mas dentro da nossa casa, que é o altar, está sendo oferecido sacrifício a deuses estranhos, a outros deuses, a outras divindades. Só existe um Deus, só há um Senhor, e a Ele que nós devemos servir. Então Elias, diante do povo, lançou o desafio. Os profetas de Baal fizeram a sua parte, nada aconteceu, e ali estava o povo. Isso aconteceu de manhã até meio-dia. Elias chegou ali e falou: bom, agora é minha vez. Princípios. A Bíblia diz que Elias restaurou, ou melhor, reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas. Havia um altar ao Senhor naquele lugar? Sim. Por que o altar do Senhor estava em ruínas? Porque o altar de Baal estava sendo bem edificado. Quando nós agradamos a um, nós desagradamos a outro. Não há como servir a Deus senhores. O altar do Senhor estava em ruínas. A Bíblia diz que Elias separou as pedras, as 12 pedras, organizou. Não há como se oferecer sacrifício sobre um altar em ruínas. Reconstruamos o altar do Senhor nas nossas vidas. Elias reconstruiu. Após reconstruir o altar, ele colocou o sacrifício, colocou a lenha, colocou o sacrifício, e o fogo veio do Senhor. Altares que precisam ser reconstruídos na nossa vida. Não basta dizer eu sou um cristão, não basta dizer eu sou de Deus, não basta dizer eu tenho um altar. Quantas coisas nós temos na nossa casa que um dia nós adquirimos com empolgação e hoje está lá esquecido num canto porque nós não usamos mais. E às vezes nós agimos assim com o altar do Senhor. Nós temos um altar ao Senhor, mas há quanto tempo o sacrifício não é queimado nesse altar? Será se esse altar está limpo, as cinzas removidas, está sendo deitado um sacrifício novo a cada dia? Pastor, que sacrifício é esse, querido? Paulo diz: ofereçam as suas vidas, os seus corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos, no capítulo 6, verso 12 e 13, fala que nós não devemos oferecer o nosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas diz que nós devemos oferecer os nossos corpos, os membros do nosso corpo a Deus como instrumento de justiça para a santificação. Apresente o seu corpo a Deus.
é você fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Eu nego, Senhor, os meus olhos, eu nego os meus ouvidos, os meus lábios, a língua que o Senhor me deu para te bendizer e te louvar. Eu nego com ela o pecado e eu apresento ao Senhor como instrumento de justiça para a santificação. Isso é se apresentar ao Senhor. Senhor, eis aqui a minha vida. O que o Senhor tem para o dia de hoje? Nós estamos passando por dias difíceis. Será que nós temos nos apresentado diante do Senhor a cada dia? Senhor, quem o Senhor quer? O que o Senhor quer? Como o Senhor quer que eu faça algo hoje para o Senhor? Às vezes do nosso lado nós temos alguém que precisa de uma palavra que o Senhor já nos deu. Às vezes nós temos a provisão que alguém do nosso lado precisa. Às vezes você tem um abraço que alguém precisa. Isto é se apresentar a Deus, tornar o Senhor visível na vida do próximo, através de nós. Então, como está o altar? Ele está destruído? Se ele está destruído, reconstrua o altar do Senhor. Existem altares que nós precisamos também restaurar. Eu fiz uma separação entre restaurar e reconstruir. Reconstruir, eu tinha um altar, ele está em ruínas, eu vou reconstruir. E restaurar, eu quero falar de um processo mais delicado. Eu quero falar de restaurar dentro de um processo onde existe uma sujeira, onde existe uma rachadura que pode levar esse altar a ruir. Você é do Senhor, você tem um altar do Senhor, você até está sacrificando, mas esse altar, ele contém pontos aonde é necessário haver restauração. Deus é um Deus zeloso. Quando o Senhor pediu um sacrifício ao povo, ele dizia as características do sacrifício. Não basta ser um sacrifício, tem que ser um sacrifício dessa forma, não pode ser doente. Quantas vezes o Senhor reclamou aos seus profetas porque o povo estava oferecendo sacrifício de animais doentes, animais aleijados, animais que eram até mesmo adquiridos de uma forma ilícita e oferecidos no altar do Senhor. Isso não é bom, porque Deus, Ele é Deus, Ele não precisa aceitar. Fora de princípios não existe bênção. Você pode cantar, adorar, jejuar, mas se você não estiver vivendo os princípios que Deus estabelece para uma vida diária, este sacrifício se torna sacrifício de tolo. Os profetas de Baal estavam lá, prepararam o altar, sacrificaram, se cortaram, mas não houve resposta. Quando nós fazemos fora de princípios é assim, Deus não responde. O Senhor, Ele emudece diante daquilo que não segue a princípios. Então, altares que nós precisamos restaurar. A Bíblia diz, Mateus capítulo 5, do verso 23 e o verso 24. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Fala: se você for oferecer a tua oferta no altar, e você lembrar que o teu irmão, ele tem algo contra você, a Bíblia diz: deixa a tua oferta diante do altar, volta, reconcilia-te com o teu irmão, e só após essa reconciliação, você vai lá e sacrifica, oferece a tua oferta. Por quê, pastor? Primeiro, porque é uma quebra de princípio, você não está em paz. A Bíblia diz: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não está em paz com sua esposa, se você não está em paz com seus filhos, com seus vizinhos, se você está vivendo litígio, se você está com seu coração rancoroso, magoado, isso profana o altar do Senhor. E se você profanar o altar do Senhor, o Senhor, ele deixa de ter prazer naquele altar. Logo, ele não recebe os sacrifícios que são oferecidos através daquele altar. Então o Senhor diz: deixa a tua oferta. Para quê? Para que você não profane o altar do Senhor, para que você não perca o seu tempo, para que o seu sacrifício não seja sacrifício de tolo. Pastor, mas o Senhor está falando sobre restaurar, sim, na nossa vida. Em quantos momentos nós deixamos de seguir esse princípio de estar bem
Pastor, é impossível manter um relacionamento com A com B. Às vezes a pessoa ela não é tratada, ela não tem, é um mau caráter, não é um homem, não é uma pessoa que teme a Deus. Você pode não andar lado a lado, mas você precisa ter paz. Você precisa ter paz. Ao mesmo tempo que você precisa ter paz, se não existe tratamento naquela vida, fuja da aparência do mal, sim, mas não seja uma pessoa retida, porque toda falta de perdão, ela te torna retido. A falta de perdão entre o pai, entre o esposo e a esposa, entre os filhos e o pai, entre o pai e os filhos. Esse é um dos maiores motivos pelos quais as nossas orações, no nosso dia a dia, elas deixam de ser respondidas. Então, deixa a tua oferta, se conserta para não profanar o altar. Se você profanou o altar do Senhor, é momento de se consertar, é momento de pedir perdão. A palavra do Senhor também fala, Mateus 23:18, fala sobre não jurar pelo altar, né? Não existe uma distinção entre o sacrifício e o altar, porque a Bíblia diz que o altar, ele santifica a oferta. Então, se o seu altar ele não estiver bom, você pode oferecer o melhor sacrifício. Mas se o altar não estiver restaurado, meu altar não tem rachaduras, meu altar não tem cinzas, se não estiver dessa forma, não vai dar certo. O altar que sacrificamos define a quem servimos e a forma como servimos. O altar em que sacrificamos define a quem servimos e a forma como servimos. Se Deus ele não se agradar do seu coração como um altar, você pode cantar, você pode orar, você pode chorar, mas Deus ele não recebe ofertas e sacrifícios oferecidos em um altar profano. Então é tempo, sim, de nós derrubarmos altares aonde os bezerros de ouro estão sendo adorados. É tempo de nós reconstruirmos altares, porque eles foram deixados de lado, porque outros altares estão sendo, em outros altares nós estamos oferecendo sacrifício. E é tempo de restaurar altares. Eu não tenho outros altares, mas o altar que eu estou sacrificando, ele não está como a palavra de Deus diz que deveria estar. Limpo, um altar imaculado, um altar que não contém cinzas. O sacrifício que queimou no altar ontem, hoje ele virou cinza. Ele não move a mão de Deus hoje. Para hoje é necessário um novo sacrifício. Eu quero orar com você. Aonde você estiver, na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver, eu quero que você feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu libero, Senhor, meu Deus, Senhor, a Tua palavra, Senhor, de forma profética sobre a vida de cada pessoa que nesse momento está me ouvindo, está orando comigo. Senhor, que haja no coração, na casa, na vida, Senhor, meu Deus, um altar edificado ao Senhor. Que essa palavra, ela denuncie, Senhor, na vida de cada um de nós, os altares que nós precisamos destruir. Que ela, Senhor, nos desperte para os altares, para o altar do Senhor, se estiver em ruína, para que nós possamos reconstruir. E que ela também, Senhor, nos mostre cada ponto que vem, Senhor, para manchar o nosso altar, para que nós possamos restaurá-lo e sermos, sim, de fato, um sacrifício vivo, santo e agradável, oferecido sobre um altar que agrada ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e que é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Revela, Senhor, meu Deus, as nossas intenções, o que nós temos feito, como nós temos agido, às vezes, Senhor, agindo até com boas intenções, mas fora de princípios. E às vezes dentro de princípios, mas fazendo sem prazer. Senhor, que possa haver um alinhamento na nossa vida, que nós possamos seguir os Teus princípios e Te adorar, Te servir e sacrificar com prazer no Seu altar. Em nome de Jesus.
Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração e que ela alcance um lugar seguro e que ela possa germinar e frutificar, em nome de Jesus. Deus abençoe.